Olá a todos e a todas, meu nome é Tainá Ventura Martins, eu sou estudante de História da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente da Faculdade de Formação de Professores, FFP. Também sou bolsista FAPERJ do projeto Narrativas nos Livros Didáticos de História, Quais Fios Ligam as Histórias Contadas, que funciona sob supervisão da professora Helenice Rocha, também docente da UERJ. E ele é o desdobramento de um outro projeto que foi criado em 2013, chamado Narrativas nos Livros Didáticos de História, Diálogos e Tensões. E vem desde então analisando um conjunto de 60 volumes de livros didáticos de história, aprovados no PNLD de 2011, que são distribuídos em 15 coleções do 6º ao 9º ano. Nosso projeto foi dividido em duas fases. Na primeira fase, a gente buscou analisar e observar quais eram as rupturas, recorrências, singularidades presentes nessas narrativas de livros didáticos, porque a gente procurava estabelecer conexões que nem sempre vão se mostrar de forma clara dentro dessas narrativas. Então, para isso, a gente fez um mapeamento de temas canônicos dentro da historiografia escolar, onde a gente buscou responder algumas questões que nos ajudariam nesse processo. Como, por exemplo, quais eram os fatores detonadores presentes nessas narrativas, quais eram os sujeitos recorrentes de cada tema, quais eram os conceitos trazidos pelos autores de livros didáticos, datas, locais, entre outras informações que nos ajudassem a entender como se dá a narrativa de cada tema dentro dessas coleções. Então, como eu tinha mencionado, o projeto foi dividido em duas fases e nós fechamos a primeira fase e demos início à segunda fase, que é relativa a núcleos temáticos e temporais. Esse trabalho já faz parte da segunda fase do projeto. O título dele é Quais Fios Ligam as Histórias Contadas nos Livros Didáticos, onde eu procuro estabelecer quais são as conexões presentes entre 3 temas contemporâneos da historiografia escolar dentro dessas narrativas. Os temas são Era Vargas, Segunda Guerra Mundial e governos totalitários. Os temas analisados por nós lá na primeira fase do projeto foram reagrupados de acordo com a sua temporalidade e chamados por nós de núcleos. Dentro desses núcleos, os temas foram renomeados entre temas nucleares e temas satélites. Os temas nucleares são aqueles considerados o tema principal dentro de cada núcleo, enquanto os temas satélites são aqueles que orbitam o tema nuclear, podendo até mesmo fazer uma espécie de preparação para os temas nucleares. Eles podem aparecer antes, durante, até mesmo depois do desenvolvimento da narrativa do tema nuclear. Nesse núcleo foram eleitos a Segunda Guerra Mundial como um tema nuclear, enquanto Era Vargas e governos totalitários ficaram como temas satélites. No entanto, apesar dos governos totalitários aparecerem aqui como um tema satélite, ele é um tema satélite de extrema relevância, porque ele antecede tanto como fator detonador da Segunda Guerra Mundial, tanto como fornecedor de conceitos relevantes, como o nazismo, por exemplo. Então, eu vou colocar a tabela de sequência de temas aqui para a gente conseguir observar como cada tema desse núcleo se comporta dentro de cada narrativa. A gente consegue perceber que existem 3 sequências de temas presentes nessas narrativas. Nós temos a sequência 1, sequência 2 e sequência 3. Na sequência 1, a gente vê regimes totalitários aparecendo como capítulo antecessor, seguido por Segunda Guerra Mundial e Era Vargas. Essa sequência é maioria absoluta nas coleções, aparecendo em um total de 9 coleções, seguido por sequência 2, que nós temos regimes totalitários, Era Vargas e Segunda Guerra Mundial,
tendo essa sequência aparecido em 5 coleções, e a sequência 3, que é uma sequência que traz Era Vargas em capítulo antecessor, seguido por regimes totalitários e depois Segunda Guerra Mundial. Essa sequência aparece somente em uma coleção. Consegue perceber por essa tabela é que os capítulos referentes aos regimes totalitários aparecem sempre em capítulos anteriores ao da Segunda Guerra Mundial e o da Era Vargas, né? Ou seja, é maioria absoluta nas coleções, aparecendo em um total de 14 coleções dessa forma. A gente viu que em 14 coleções os capítulos referentes aos governos totalitários vão anteceder aos capítulos da Segunda Guerra Mundial, ilustrando um pouco do que eu falei sobre esses capítulos serem de extrema relevância, porque é neles que nós vamos conhecer o nazismo, o fascismo, características de ambos, e esses conceitos serão resgatados nos capítulos referentes à Segunda Guerra Mundial, e em 2 coleções o crescimento do nazismo vai ser apontado como um fator detonador direto para o início da Segunda Guerra Mundial. No que se refere aos capítulos da Segunda Guerra Mundial, nós temos uma conexão com Era Vargas aqui no Brasil, que é justamente a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Eu vou colocar a tabela aqui na tela para a gente conseguir ver mais detalhado como essa participação é mencionada nas coleções. De acordo com a tabela de temas presentes no capítulo referente à Segunda Guerra Mundial, a gente pode perceber que a participação do Brasil é mencionada na guerra. E ela é mencionada na coleção 1, 3, 4, 7, 11, 12, 14 e 15, um total de 8 coleções. Dessas 8 coleções, 2 delas mencionam essa participação em boxes informativos e não no texto corrido. 8 coleções vão mencionar, então, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, e essas 8 coleções vão fazer essas menções sempre da mesma forma, destacando as relações comerciais buscadas pelo Brasil naquele período, sua aliança com os Estados Unidos em troca de compensações econômicas e apoio financeiro, e como isso foi fundamental para o Brasil de fato resolver entrar na Segunda Guerra Mundial lutando ao lado dos aliados. Já nos capítulos correspondentes aos temas da Era Vargas, a conexão que temos é a Segunda Guerra Mundial. Então, mais uma vez, vou deixar aqui a tabela para a gente conseguir observar de uma maneira melhor. 11 coleções vão mencionar, entre outros temas, a Segunda Guerra Mundial em suas narrativas. São elas a coleção 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, já nos capítulos correspondentes ao tema da Era Vargas, a gente viu aí que 11 coleções mencionam a Segunda Guerra Mundial, e essas menções vão ser sempre feitas destacando o processo de ampliação industrial do Brasil naquela época, que foi justamente possibilitado pelo acordo com os Estados Unidos. Então, a narrativa está interligada diretamente com a narrativa da Segunda Guerra Mundial. E como esse financiamento foi importante para o processo de industrialização, para a geração de empregos no país, para a criação de empresas, o desenvolvimento do Estado Nacional como um todo. E aí, de acordo com as narrativas, em troca disso tudo, o Brasil então oferece apoio na Segunda Guerra Mundial, lutando ao lado dos aliados e enviando soldados para lutar na guerra. Então, o que a gente pode ver aqui é que, embora a participação do Brasil pareça simbólica quando a gente fala de história mundial, isso não ocorre quando a gente observa mais de perto essas narrativas correspondentes à história nacional, que é o caso da Era Vargas, por exemplo, que a gente viu aí que a participação no conflito é mencionada em um número bem maior de coleções. São 11 coleções que mencionam
de um total de 15 coleções. Então, é do interesse do nosso núcleo perceber quais são essas relações entre história nacional e história mundial e como se dá essa simultaneidade nos livros didáticos, pela relevância do governo Vargas enquanto ia se desenvolvendo também a Segunda Guerra Mundial. Então, essa é uma pequena parte do trabalho realizado pelo nosso projeto que eu queria trazer hoje aqui. E como ele é um trabalho em andamento, a gente sabe que com certeza outras perguntas poderão surgir ao longo do caminho, já que o processo de pesquisa é contínuo. Mas eu gostaria de deixar registrado aqui meu agradecimento à FAPERJ, que é a minha agência de fomento, à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, minha universidade, e principalmente a Ampul por ter dado a oportunidade de apresentar esse trabalho hoje nesse simpósio. Então, muito obrigada.